Eles precisam ser formados, eles precisam Tá sem. começar na base, ser formado ali. E esse processo é interrompido por conta da economia no Brasil, não compara com a economia Europa. Não, então não dá, os clubes não dá. precisam se sustentar. E isso vai ser pior ainda, até por conta da pandemia, todo esse momento que a gente está vivendo, porque os clubes precisam sobreviver. Os clubes sobrevivem através dos patrocinadores, né? No Não, e a caso, torcida também, né? Não, então eu vou chegar aí. Os patrocinadores, né? Que o ano paga um valor lá para colocar a marca na camisa. É. A gente tá passando por um momento aí que vai ser difícil. Eu não sei se o ano que vem volta público, não. Se voltar, vou voltar bem baixo, bem pequeno. Até porque ainda é. ainda não, até porque também a gente está muito atrás de vacina. Deu uma avançadinha aí, coisinha miguezinha. Agora começou a dar uma melhoradinha. Melhorou um pouquinho, mas ainda estamos muito atrás. E aí o clube precisa se manter, precisa sobreviver Lógico. economicamente, né? O clube precisa ter solidez. Ainda mais hoje, né? O momento que a gente vive, a única solução é vender os jogadores. Então, Não tem a onde tirar venda, dinheiro, ela não acontece mais. Por isso que ela não está acontecendo e não vai acontecer mais quando o menino da base sobe profissional. Está acontecendo lá na base, porque quando ele pega a convocação sub-15, sub-17, sub-20, os clubes já tá tudo de fora já tá tudo acompanhando. Tudo de olho. E o clube aqui não vê a hora de vender esse menino, porque precisa vai botar pagar dinheiro a conta. no bolso, é isso aí. Precisa pagar a conta. É isso Então aí. o problema é o quê? Econômico. E o Não, sim. dinheiro entra alto. Mas isso nós estamos lascados. Isso aí não esquece. vai, entendeu? Então não Não é vai só mudar. uma questão, são várias, né? Sim, não é só várias, uma. várias. Sim, então. Né? A gente E o falando- moleque, é desculpa, difícil. e o moleque de 17 anos, vamos dizer, o cara tem 17 anos. Você morou quanto tempo na Alemanha? 12. 12. Dá uma esfriada no Brasil, assim. Não tem como. É que você já foi mais maduro. Mas um moleque com 17 vai embora com 27, ele já meio que. Você tem dupla nacionalidade, você é Sim, alemão sim, também. sim, Então você acaba tendo um amor pelo país que te projetou Com certeza. também. Você acaba ficando um pouco alemão. E eu vou além, Carioca. Se eu saio do Brasil, sair com 21, se eu saio mais novo e não tenho oportunidade de jogar na seleção brasileira, eu vou jogar na seleção alemã, que tá Sim, me abrindo sim. as portas. E eu tô jogando Lógico, no país, tô adaptado, tenho dupla nacionalidade. É uma chance eu que vou você tem, optar. lógico, E todos lógico. vão pensar assim. É claro. Porque o cara, quando ele joga, ele quer jogar para a seleção do país dele. Se ele não tem oportunidade, é o caso do Thiago Alcântara, filho do Mazinho. Sim. Na Espanha. Da Espanha. Que ele optou em jogar para a seleção espanhola. Tanto que jogava na seleção de Portugal também, não tem um brasileiro que... Deco. isso. O Deco e tem o Pepe também. O Pepe Pepe. zagueiro, que jogou no Real Madrid. mas é isso que você Saíram falou, cara. novos. Quem te der a melhor chance legal, você vai aproveitar, cara. Ué, e tá errado? Não tá, meu. tá. Aqui não deu a chance, o outro deu. O próprio Moraes, que começou no Santos, atacante. Sei. Ele naturalizado ucraniano. Ele joga na seleção da Ucrânia hoje. Então Saiu acabou. novo daqui, não teve oportunidade na seleção, recebeu. É fueda, meu. É fueda. Não é Os não caras têm fácil. que aproveitar mesmo. Eu acho que. Não, sim. Até porque também vai projetar ele. O cara, quando tem no currículo uma convocação ou joga para a seleção do seu país, ele tá valorizado, ele se valoriza, Sim. né? Ele tá valorizado, né? E eu acho que o atleta precisa pensar assim mesmo, porque a carreira era curta, então você tem que aproveitar o quanto você... Para mim, ela foi um pouco mais longa, né? Porque até os 43 eu acho que vai ser difícil achar ou alguém chegar. Até porque cada ano que passa o futebol é mais Competitivo. É mais forma físico, físico. são mais jogos, enfim. Mas a idade limite ali que o cara começa a parar é com 35, 36, 37 ali e para. Então ela é muito curta. Então ele tem que aproveitar. E a maioria também, quando tá na base e só pro profissional,
como a maioria família humilde, o jogador, quando ele percebe que ele vai ser um jogador profissional, que ele tem potencial, ele sabe, ele começa a pensar já em fazer o pé de meia dele. Então, se tiver oportunidade para sair antes dele se formar, Sim, certeza. ele vai, certeza. poxa. Ele vai, que ele vai garantir já O pé de meia. o pé de meia, Pé né? de Que é a meia questão dele, lógico. financeira dele, Porra. ajudar a família, enfim. Essa geração do Denner, Bentinho, Cara, Bentinho. Baiano, Tico, inspirou bastante a minha geração. Leandro Amaral. Leandro Amaral jogou no Vasco. Rodrigo jogou no Vasco. Rodrigo Fabre, Zé Maria, Juarez. A geração deles inspirou muito a gente, né? Então, quando a gente sobe pro profissional, a gente consegue dar continuidade Sim, ao ao né? trabalho deles, que tinham sido eles foram campeão da Taça São Paulo. Depois profissionalizaram e aí veio a nossa geração. E a gente deu continuidade, né? Usufruindo da estrutura, né? As condições que a Portuguesa dava, até chegar na final do Campeonato Brasileiro 96. Verdade. Contra o Grêmio, né? Então, 96, quando termina aquela final, foi quando eu fui vendido para a Europa. Fui para o Real Madrid. Daí você foi pra Europa já. Isso. Não, ele já saiu da Portuguesa e vai direto pro Europa. Real Madrid. Puta, Não, né? Ele pô, foi. Salto pequeno, né? O pequeno do Porra. Jockey, pequenino do Jockey. Ela sai da Caralho, Portuguesa e vai pro Real É Madrid. que- Improvável pra caralho. É que sair da Portuguesa para ir para o Real Madrid, o que me ajudou muito Foi a Ibéria. foi que Foi. A Ibéria. Foi a Tem um Varig. avião. A Ibéria deu uma puta ajudada. Não, Mas, fui de tipo, Varig, mas fui de tipo, isso Varig. não te dá um Eu puta... fui de Isso não Varig. te dá um cagaço, irmão? Você fala, cara, tô saindo da Portuguesa, tô indo pro Real Madrid, Não, eu cara. vou chegar aí, pô. Tá Eu bom. vou chegar. Quando eu saio, o que me ajudou é que a Portuguesa chegou na final, mas naquela época o Campeonato Brasileiro era fase classificatória. Tinha final, semifinal. Isso, os oito. Não era pontos Não, corridos, não era né? pontos corridos. Os oito primeiros pegava o oitavo, pegava o primeiro, Era o o contrário, sétimo, tá, era o contrário. tá. Então fez o quadrangular. Ali a Portuguesa entrou com o Mazarão, que classificou em oitavo, pegou o primeiro, que era o time que não tinha perdido nenhum jogo. Porra nenhuma, Que era o Cruzeiro, que foi o Cruzeiro, e a gente ganha do Cruzeiro. Hoje Depois, o Cruzeiro também tá uma beleza. O Cruzeiro do Pô maravilha. fechou? Tá, O Cruzeiro do Pô fechou. O Cruzeiro do Professor. Porra, que ganhou tudo. Isso. Aquele Cruzeiro do Alex. Isso aí. Puta, aquele time era brabo demais, velho. Pegamos Pô fechou com a gente aqui, esse Cruzeiro. Cruzeiro- Olha, porra, cara, vamos lá, porra. Esse Cruzeiro, mas não era esse time ainda, não. Era Era qual esse? Eu não lembro. Eu lembro acho desse que time esse do Alex, que era o esse demônio. do Alex é, assim, 2000 e pouco, né? Esse Cruzeiro que a gente pegou 96. Mas quando a gente passa pelo Cruzeiro, a gente pega o Atlético Mineiro, depois quarta, semifinal. Chega na final contra o Grêmio. Eu lembro que foi bem nessas fases, até chegar à final, que o Candinho me mudou de posição. Então eu tava joguei praticamente o campeonato todo como lateral, ele me colocou no meio. E por eu ter saído da lateral e ir jogar no meio, eu me destaquei ainda mais do que quando estava mesmo? jogando na lateral. E quando terminou o campeonato, o meu empresário na época, o seu Juan Figuer, ele me apresentou Só o Van Figuer. Só bobagem. 4 ofertas de clubes de fora. Entre as ofertas, ele falou, escolhe uma. Eu falei, eu quero Lembra jogar. quem que era os 4? Era Lazio o outro o Leverkusen, Real Madrid e tinha um outro, acho que era Parma, eu acho, da Itália. Timinho ruim, né? E aí ele falou, escolhe um, a decisão tem que ser sua. E aí eu falei, eu quero ir pro Real Madrid, Porra. pô. E aí assinei contrato de 5 anos,
Fui pro Real Madrid, só que quando cheguei lá do Real Madrid, o Roberto Carlos já tava, né, Puta, no esse Real. é o perna de cavalo. O Roberto já tava no Real e minha cabine, né, pra se trocar era do lado da dele. E quando eu entrei, eu cheguei no estacionamento e eu achei estranho o estacionamento. O estacionamento só tinha Mercedes, Só pro carrão, né? BMW, Ferrari. Audi. Eu falei, cara, porra é? eu falei, que é isso? Você chegou lá de 147. Não, eu cheguei de táxi, que nem carro eu tinha. E aí, O cara chegou de Uber, né? Meu? Pegou um Uberzão. aí eu Uber do chego lá, passado. quando eu entro, os jogadores estavam vestidos só tava no... Só ternão, Não, só na estileira, necessaire Louis Vuitton. seca a ova pra fora da bermuda, tudo fudido. Eu cheguei, eu falei, mano, onde que eu tô, cara? Eu olhei pra mim, eu olhei pra minha camisa era um Umbongo, camisa da Umbongo. Um bongo, porra. Eu lembro de um bongo. Lembro. Porra. A Umbongo mandava material pra caramba. Que eu falei, legal, vou dar uma moral Umbongo pra era da hora. Umbongo. Lógico. Só que a Umbongo não foi bem vista dentro do vestiário dela. Cara, que esse cara... Dentro do vestiário da Portuguesa, eu chegava Do cara- grandão. é. Camisa nova da Umbongo, eu mandava, eu chegava, pô, camisa Chegava- nova, os caras, pô, Umbongo. Chegava bonito. Eu é. cheguei lá dentro do vestiário, camisa Umbongo, os caras falaram, mano, quem é esse cara aí? Esse pelego aí. Só que quando eu chego, eu olho tudo aquilo e a gente já tinha uma intimidade. Eu falei, ô Roberto, me dá uma beliscada aí pra ver se eu tô sonhando ou não. Aí, ali eu percebi que, poxa, Que era real, que era caralho, real. Eu velho. cheguei aqui, mas que eu demais, cheguei velho. e fui pro treino. Só que quando eu cheguei no treino, parecia que eu tava de fusquinha no treino e os caras tava Ferrari. de Ferrari, pô, passando por cima. É mesmo. É, passando por cima. Intensidade a milhão. Termina uma parte do campo com o treino aqui de posse de bola, toma água rapidinho, já vai pra segunda fase. Você tava acostumado com outro jeito de treinar, com outra não, coisa, né? outra parada, É. outra coisa. Aqui é pô. dedada, No cuspe. Brasil, Aqui vai, não, vai, no Brasil eu treinava em jejum. Já pô. mede o óleo. No Brasil eu treinava em jejum. Caralho, É, irmão. porque- Mas eu desmaiava em campo, bicho? Não, eu treinava em jejum porque não tinha. Eu Apoio tinha- nutricional. Não, eu tinha que sair muito cedo de casa. Não tinha nem feito Pra café mim, da manhã, nada. não, pra mim treinar na Portuguesa. Então, Canindé, no Canindé. No Canindé. Então, pra mim chegar no horário, eu tinha que sair muito cedo, porque se eu não sair muito cedo, eu pegava o ônibus e o metrô muito cheio. lotado. Muito lotado. Quantas foram as vezes que eu ia na porta, pô, no Caralho. Porra, você ônibus, jogava na pendurado. seleção e não pra tinha fora carro? eu ia, pô. Peraí, você jogava Porque eu na... não podia chegar atrasado, Você é bem pô. louco. Mas peraí, você É. você jogava na Portuguesa profissional e na seleção e não tinha carro? Então, mas a Portuguesa foi o meu essa Não. fase, essa fase da Portuguesa foi a fase que eu tava ainda no Júnior, né? Ah, você não chegou a jogar no profissional da Portuguesa? Não, Jogou aí depois. depois eu fui, eu Ah, me sim. Não tá prestando profissionalizei. atenção. Não tô, pô. Não dá pra perceber. Tô, porra. Eu só tô querendo entender, porque ele falou que Então- não tinha carro. Não, eu tô tentando entender. porque... Então, eu cheguei na Portuguesa pra fazer a peneira, passei na Ia peneira. pendurado no busão. Não, sim. Isso. Por isso que ele falou que tinha vezes que ele treinava e jogava em jejum. Não, mas aí, Isso. moleque. Disso. Tô É, falando do moleque. profissional. Achei que você tava falando do profissional Não. do Real. Achei que você tava falando do profissional Não, da eu Portuguesa. eu só voltei um pouquinho, Carioca, atrás. Entendi. Só pra Pra gente mostrar como que era, pra né? entender Aham. como A diferença. a diferença e o quanto eu não estava preparado É, porque devia ser um absurdo. para você aquela chegar realidade. Você chegar do Brasil, de um clube pro Real Madrid, que é É. um dos maiores do mundo, cara. Você entendeu? Imagina a estrutura do Real Madrid. Então eu cara. tive muita dificuldade ali na adaptação, Tá. de diferença da forma que se treina, não falava um Ambientação. idioma, Se não falava um ambientar, idioma. entender. Eu tive Quem muita que era o treinador? dificuldade. Ah, Luxemburgo. Peguei, Luxemburgo, tô zoando. Capelo. Fábio Capello. Fábio Capelo. Porque pra entender a língua Peguei também deve ele ser um primeiro caralho, né? e depois eu peguei um período Luxemburgo. de Jupp Heynckes, que era um alemão. É, o Luxemburgo treinou o Real Treinou, Madrid. eu sei, pô. Eu imagino ele dando orientação é pro maravilhoso, Zidane, ah. caralho. Ó, Zidane, seguinte, Zidane, presta atenção. Eu vou Decide, meu filho, com a perna cara. você vai jogar. Você vai jogar com a esquerda ou vai jogar com a direita? Ô, filho, como é que vai ser? Caraca, Olha, bicho, ambidestro. Mas coisa eu, legal, mas cara. eu tô mostrando antes e E quando depois? eu chego,
só para trazer um entendimento, Pra turma entender, exatamente. o porquê muitos jogadores talentosos que jogam aqui no Brasil, A hora que que fazem chega grandes, fora, treme, quando chega né? fora, não é que bate lá e volta. Por quê? Não se Porque adapta. ele não se não, essa adaptação e o tempo da adaptação, ela existe. Mas o porquê bate e volta? Porque não está preparado para uma outra realidade e outra. Quer jogar lá com a cabeça aqui. Puta, E aí tem um louco, confronto, né? Tem uma Um atrito aí. um atrito, tem uma É. diferença muito Eu grande. imagino, porra. E aí quando quando eu percebi isso, eu precisei voltar pro Brasil para mim realizar um sonho que era jogar a Copa de 98. Eu já estava sendo convocado. Aham. Só que para ir para a Copa de 98 na França, lembra que teve a convulsão Lembro. do Ronaldo? Ronaldo, é. Nessa Copa, meu maior sonho como jogador era ir jogar uma Copa do Mundo, porque eu quando eu era criança na rua, eu assistia às Copas e eu seleção saía gritando brasileira, na é. rua, falando eu sou o Zico, eu sou o Romário, Claro, eu sou... caralho. E aquilo Tava pra dentro de tava você. dentro de Morava, mim. morava, E né? quando eu vesti a primeira vez, a minha primeira convocação, eu falei, cara, eu realizei o meu sonho de jogar pela seleção brasileira. Agora eu quero ir para uma Copa do Mundo. Então eu tinha isso dentro de mim. Mas você tinha que voltar? Só que para mim ir para a Copa do Mundo, eu precisava estar jogando, porque naquela época você tinha que matar um leão por dia para você ser convocado, porque a safra era muito grande, era muito boa. Entendi. Eu tive que sair da lateral esquerda, eu comecei na lateral, Gosto fui do pro Roberto meio. Carlos. Não tem como. Eu não quero ser banco do Roberto Carlos. Você entendeu? Tinha um Processo, Júnior, Bola? porra. O Júnior. Tinha um Júnior lá. Entendi.